Olá a todos! Hoje, na nossa meditação, gostaria de usar um texto bem conhecido aí por todos, fica no livro de a Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com esse texto, Paulo inicia aqui na carta aos Romanos a segunda parte, onde ele vai tratar agora da vida prática cristã. Você sabe que o livro, a carta aos Romanos, é dividida em duas partes. Na primeira, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele vai falar sobre doutrina, sobre o pecado, sobre o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, o processo ali da salvação, basicamente ali uma doutrina soteriológica. E na segunda parte, então, a partir do capítulo 12 até o capítulo 16, Paulo então vai fazer aplicações para a vida prática, para a vida cristã. E eu gostaria então de pensar nesses dois versículos e usando aqui 5 palavras para estabelecer a estrutura desses versículos. E as palavras são estas: motivação, consagração, desmundanização, transformação e bonificação. Essas 5 palavras, elas sintetizam este verso, e aqui eu gostaria de refletir com você a esse respeito. Então, primeiro, vamos pensar na motivação. E aqui a pergunta seria: qual é a motivação que nós temos para obedecer e seguir todos esses mandamentos que Paulo vai agora nos mostrar dos capítulos 12 ao 16, tendo em vista toda a doutrina que ele já apresentou do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, qual é a nossa motivação para obedecer esses imperativos, esses mandamentos? Então, a motivação está aí no início do verso 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, a motivação que nós temos para seguir os mandamentos de Deus e para viver de uma forma como Ele deseja, são as suas misericórdias. Aí aqui nós podemos lembrar, né, o que é a misericórdia do Senhor, ou em que ela implica. Vamos lembrar lá de um texto bem conhecido no Antigo Testamento, em que o profeta fala que as misericórdias do Senhor são os motivos para não sermos consumidos, ou é o motivo para não sermos consumidos. Então, aí ele define, de certa maneira, a misericórdia do Senhor. Agora, interessante que o tão conhecido pastor Ari Veloso, da Igreja Batista Morumbi, em São Paulo, já falecido, ele costumava resumir a carta de Paulo aos Romanos em 5 palavras, e ali ele dizia que naquelas 5 palavras estava contida as misericórdias do Senhor. Então essas palavras são pecado, justificação, santificação, soberania e conduta cristã. Porque é disso que fala essa epístola aos Romanos. Fala do nosso pecado, e somente pelas misericórdias do Senhor nós um dia entendemos a extensão e a gravidade do nosso pecado. Porém, Deus ele nos dá um meio para a nossa justificação, que Paulo explica aqui nessa carta, e também um processo de santificação, que Paulo vai também falar aqui nesses capítulos. E você tem a soberania de Deus, e Paulo fala ali da soberania de Deus, tema tão controverso muitas vezes nas Escrituras, mas cremos
firmemente na soberania de Deus, e a conduta cristã, que basicamente aqui são esses capítulos que Paulo vai falar. Então, aqui esse ponto da nossa motivação em seguir os preceitos que Paulo aqui vai nos colocar com tanta clareza aqui nesses próximos capítulos, a nossa motivação é as misericórdias do Senhor. Porque Deus foi misericordioso comigo e contigo, revelando para mim o meu pecado, revelando aquilo que eu era e o que eu merecia, que era a condenação, mas também providenciando a nossa salvação. Então, por essas misericórdias, eu sou motivado então a obedecer a Deus em tudo que Ele vai agora nos mostrar a partir deste capítulo. A segunda palavra aqui então é consagração. Aqui diz o verso que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é, atenção, o vosso culto racional. Então, palavra-chave aqui, consagração. Quando pensamos em sacrifício, o sacrifício no Antigo Testamento era um sacrifício morto. Era um cordeiro que ali o sacerdote executava, matava, oferecia a Deus pelos pecados do povo. Mas no Novo Testamento, nós aprendemos aqui nesse verso que o sacrifício que oferecemos a Deus agora é um sacrifício vivo. Por quê? Porque esse sacrifício agora é a nossa própria vida. O sacrifício agora é a maneira pela qual andamos e agimos no dia a dia, agradando a Deus em tudo aquilo que Ele nos pede. É um sacrifício que deve ser vivo, deve ser santo e deve ser agradável a Deus. E aqui então a gente vai lembrar e pensar na maneira como vivemos no dia a dia, na nossa rotina comum. E muitas vezes somos levados a pensar que o nosso sacrifício ele se resume apenas na nossa ida à igreja, no culto que oferecemos a Deus coletivamente ali na igreja, e lá nós cantamos, nós oramos, nós ouvimos a palavra, nós ofertamos ali o nosso dinheiro, e talvez para muitos isso seja a expressão total e máxima da adoração a Deus. Mas nada mais longe da verdade, porque será no dia a dia, na nossa vida diária comum, com a nossa família, no trabalho, ou na rua, ou em qualquer outro lugar, que nós iremos, por meio das nossas atitudes, por meio das nossas palavras, por meio das nossas decisões, por meio das nossas escolhas, que iremos então estar, momento a momento, oferecendo a Deus um sacrifício que seja vivo e santo e agradável. E muitas vezes nós precisamos fazer escolhas difíceis, sejam elas simples ou complexas, mas difíceis. Talvez alguma coisa que nós quiséssemos fazer, mas ao refletir sobre aquilo nós percebemos que ou se configuraria um pecado, ou se configuraria algo que não é compatível com a vida cristã, e ali eu me abstenho de praticar, de fazer aquilo lá, por conta da minha consciência em relação à palavra do Senhor, e aquilo foi um sacrifício vivo, um sacrifício agradável, aonde eu abri mão de um suposto direito que eu teria de fazer algo, mas que por entender que não agradaria ao Senhor, eu então deixei de fazer. Isso é um exemplo aí bem típico de um sacrifício vivo e agradável a Deus. Então, esse sacrifício nós prestamos a Deus não somente ali no templo, no culto coletivo, mas muito mais no nosso dia a dia, durante a semana, demonstrando ali uma maneira de andar diferente, que é uma maneira aí que o mundo anda sem uma preocupação em agradar a Deus, e que tem a ver com a desmundanização,
que é o ponto que vamos falar. A terceira palavrinha aqui é desmundanização. E aí você veja no verso 2, e não vos conformeis com este século. E não vos conformeis com este século. Aqui nós temos talvez um problema muito grande, penso eu, de muitos crentes professos a terem uma mentalidade e uma maneira de viver mundanizada. Nós vivemos então numa sociedade, num tempo extremamente marcado pelo materialismo, pelo ateísmo talvez, ou de uma forma geral por pessoas que não têm uma preocupação e não têm uma busca por Deus. E nós estamos nessa sociedade e muitas vezes somos levados a agir igual, a pensar igual, a decidir igual, a ter o mesmo tipo de entretenimento. E isso reflete muitas vezes uma mentalidade mundanizada. Então eu costumo pensar que a mundanização ela pode ter aí dois aspectos na nossa vida, um aspecto visível e um aspecto invisível, um aspecto exterior, um aspecto interior. No exterior, no visível, é aquilo que você pode perceber na vida de alguém que mesmo sendo professo, no entanto, ele tem um linguajar parecido com o linguajar do mundo, ele tem escolhas semelhantes a escolhas que as pessoas que não conhecem Deus têm, o seu entretenimento, a sua maneira de viver, de agir, na verdade a sua cosmovisão ainda equivocada. E aí quando você vê todo aquele cenário de uma pessoa que se professa cristã, você pode então identificar alguém que de fato ainda é mundano. E aí eu não sei se é um crente mundano, ou se não é crente, se não é convertido. Não é fácil discernir essas coisas. E aí cada um tem um parecer na sua mente. Mas aqui, na melhor das hipóteses, eu vou pensar em alguém que é crente, é convertido, mas ainda não passou por um processo que é o nosso próximo ponto, a transformação. Mas antes ele tem aí um comportamento mundanizado. Então esse comportamento mundanizado que você vê externamente, ele tem a sua causa, na verdade, no coração. Aí você vai observar essa pessoa, é uma pessoa que muito provavelmente, ainda que frequentando a igreja, os cultos, participando plenamente ali daquele culto comunitário, fazendo tudo que todo mundo faz, cantando, orando, ofertando, ouvindo a palavra, mas apesar de tudo isso, o seu coração está longe de Deus. Porque no dia a dia, na sua semana, ele é uma pessoa que não busca Deus, ainda não se engajou numa leitura disciplinada da palavra, não busca com avidez conhecer e meditar na palavra, não ora, e aí uma pessoa que tem uma vida devocional deficiente, e aí você pode dizer, o coração e a mente dela está longe do Senhor. E aí o que resta é no exterior ele expressar um estilo de vida incompatível com a vida cristã. Então isso seria talvez uma definição de uma pessoa, um crente ainda mundanizado. E Paulo está falando aqui, e não vos conformeis, não tomem a forma do mundo, deste século, desse sistema. Mas o que ele fala, e aí é a nossa próxima palavra, ele vai nos chamar para uma transformação. Transformação, portanto, é a próxima palavra que você encontra aí, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a metanoia, é a transformação que cada um temos que passar quando nos convertemos, entendemos a mensagem do Evangelho e aceitamos a Cristo, né? ou somos aceitos, na verdade, por Cristo, e Ele passa a ser o nosso Salvador, mas não somente o nosso Salvador, o nosso Senhor também. E ali eu começo a conhecer a palavra dEle,
por meio das pregações, das aulas e muito mais pela leitura da palavra, começo a conhecer um padrão diferente, um padrão mais elevado, um padrão de santidade, um padrão para o qual Deus chama cada um de nós, e ali eu vou num processo lento, gradativo e contínuo, me despojando do velho homem e me revestindo do novo homem. Esse é, na verdade, a expressão que a palavra usa. E ali eu vou tendo esse processo, essa metanoia, essa transformação de mente, onde eu vou deixando velhos hábitos, costumes, maneira de pensar e adquirindo outra maneira de pensar, que é uma cosmovisão então regenerada, uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristocêntrica. E aqui, quando eu falo de cosmovisão, eu estou falando ali nas 3 palavrinhas que definem essa cosmovisão bíblica, que é o fato de crer na criação, no pecado, na queda e na redenção. E aí a minha vida, tudo que eu penso, as minhas escolhas, as minhas atitudes, as minhas ações, elas são pautadas nessa verdade aqui, que Deus criou o universo, todas as coisas, nós caímos pelo pecado de Adão, mas Cristo nos redime pela sua obra. Então isso muda completamente e esse processo de transformação, obviamente, vai durar a nossa vida inteira. Então aí vamos passar aí por esse processo de transformação, Nós teremos então a bonificação, porque Paulo vai dizer aqui, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E na verdade essa é a grande vontade de Deus, que nós experimentemos a sua vontade. E aí já obviamente houve uma batalha no processo de desmundanização e de transformação, é uma batalha entre a minha vontade e a vontade de Deus, entre eu fazer a minha vontade ou fazer a vontade de Deus. Aqui Paulo qualifica a vontade de Deus com 3 adjetivos: ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E aí muitas vezes, quando a minha vontade pessoal ela não se alinha com a vontade de Deus, eu posso ter certeza que ela não é boa, ela é má, ela não é agradável, ela é desagradável, ela não é perfeita, ela é imperfeita. E aí nós passaremos a nossa vida inteira tendo que fazer essas escolhas diárias entre fazer a nossa vontade ou a vontade de Deus. E quando elas se conflitam, e aí nós temos ali uma situação de desafio para a nossa vida em fazer a escolha certa. O Dr. Russell Shedd, ele costumava explicar de uma forma didática sobre a vontade de Deus, mostrando um triângulo, e aí ele dizia que a vontade de Deus tinha 3 aspectos. O aspecto da vontade decretada, da vontade ordenada e da vontade desejada. E aí a gente precisa então discernir um pouco cada um desses aspectos diferentes da vontade de Deus para ter uma convicção e um conhecimento maior do que de fato é a vontade de Deus. Mas esse, na verdade, é um assunto para outro pôr do sol, que nós poderemos desenvolver num outro devocional. Aqui fica, então, a nossa reflexão e o desejo sincero de que cada um de nós possamos, de fato, fazer a boa escolha e atender a esse pedido de Paulo aqui, porque engraçado que ele usa aqui a palavra rogo-vos, né? Ali do grego é a palavra parakaleo, que entre outros significados tem ali a ideia de pedir, de rogar, de fortalecer. Então Paulo nos roga e nos fortalece pelas misericórdias de Deus, que nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, porque esse é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então eu e você possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o desejo sincero do meu coração e é a minha oração para que Ele possa te abençoar com essa palavra e que possa ser um grande desafio na tua caminhada cristã.